Rodrigo, há décadas, adventistas, testemunhos de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo, mudando datas e a reveria. Acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução, fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados? Boa pergunta. Quem fez mesmo? Chama Jason Rodrigues. Jason. Não tem serra elétrica não, né? Esse Jason. Não, Jason, na verdade, eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária. Cuidado com muita informação que vem de internet. Ah, sim, né? Fim do mundo eu brinco, cara, que todo mês tem um fim do mundo. Não, e é igual o negócio lá, o Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Vai repetindo isso e virou jargão. O Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Você vai olhar os dados do concílio, não teve nada disso. Então vamos olhar lá. Em primeiro lugar, eu não posso responder pelos testemunhos de Jeová e pelos outros. Eu vou falar da Igreja Adventista, tá bom? Quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar, e foi um fiasco, ele não voltou, não existia Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que existia era um pastor batista, um pregador leigo, corrigindo. Pastor porque eles ordenavam leigos, chamado Williams Miller, ou Guilherme Miller, que junto com mais de 1,5 milhão de pessoas, ou 5 milhões de pessoas, algumas estatísticas não, estavam acreditando na profecia do Miller, que Jesus voltaria ali. Havia episcopais, batistas, presbiterianos, católicos, e não tinha igreja adventista, não existia. Quando viram um fiasco que Jesus não voltou, cada um tomou um rumo. Alguns voltaram para suas igrejas, outros perderam a fé. Um grupo falou, peraí, vamos continuar estudando. O que aconteceu que a gente errou aqui? E esse grupo que continua estudando é que vai fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia a posteriori. E essa Igreja Adventista que vai fundada a posteriori, uma das primeiras marcas dela, desde os primeiros escritos dos pioneiros, entre eles Ellen White, Uriah Smith e vários outros, colocam bem claro, nós não podemos trabalhar com marca de data para a volta de Jesus. Há um desencorajamento com base na experiência que eles mesmos tiveram. Mas, repito, não existia Igreja Adventista. E nunca mais a Igreja Adventista marcou qualquer data para a volta de Jesus. Nunca mais marcou. Mas isso aí é a volta de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o fim do mundo? Que a volta de Jesus é ligada ao fim do mundo. A volta de Jesus para o cristão. Caramba, mas quando Jesus voltar, o contrário, né? Na verdade, fim do mundo é uma expressão que também tem que ser explicada. Fim de que mundo? Entendi. É porque Cristo volta nas nuvens. Vai dar uma reviravolta. Para dar uma reviravolta. Então, esse mundo que nós conhecemos vai mudar. No Apocalipse capítulo 21, quando fala da restauração de todas as coisas, que é posterior à volta de Jesus, diz assim, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que significa o primeiro céu e a primeira terra passaram? Quando fala novo céu e nova terra... isso aí pode virar um negócio para bomba, uma guerra nuclear, ué. Pode, mas olha... Após. Boa, por que no grego, na Bíblia original, não pode ser? Porque quando fala novo céu e nova terra... Em grego você tem duas palavras para novo. Você tem a palavra kainos e neos. Neo é uma coisa completamente nova. Neonatal, acabou de nascer. Neófito, novinho demais. Kainos é um neo de renovado. Pô, mas então, aí tá de uma guerra nuclear mesmo. Terra renovada. Mas acaba tudo que tá ali, mas porque a Terra continua a mesma. Só que vai ter uma renovação. Aí que está interessante. Por que não pode ser de uma guerra nuclear? Porque Deus fala o seguinte, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas vão passar por que guerra? Entre aspas. A Batalha do Armagedon. E a Batalha do Armagedon não é uma guerra de seres humanos com seres humanos. Por quê? Eu vou falar fora da Bíblia. Se Deus deixasse uma guerra nuclear acabar a humanidade, ele não ia ter ninguém para ele buscar. Entendi. E quando Jesus voltar, diz que a Terra ainda vai ter... pessoas casando, dando em casamento e tudo, alguns ficando felizes, outros chorando e tudo mais. Então o mundo vai estar funcionando. Então essa guerra vai ser a guerra do bem contra o mal, onde Deus vai vir e vai liquidar com o mal. Bom, mas isso aí dá muita margem para muita interpretação. Dá. Só que... Não sou eu que faço, não. Eu tô pensando aqui. Sim, que a pessoa pode. A pessoa pode usar isso aí e falar, cara, olha a quantidade de abre muito. Cara. Abre. Só que por isso que é complicado o texto fora de contexto vira pretexto. Aqui eu citei o versículo da Bíblia. Até para citar essa questão do Kainos e do Neos, que Deus vai pegar essa terra e vai renová-la. Agora, se eu pegar só esse texto, realmente,
eu posso interpretar 1000 coisas, mas quando você analisa dentro de um contexto, aí fica melhor. Mas é que o pessoal faz isso, né? Não, tira, né? Você pega só esse pedacinho aí, nossa. Não, aliás, hoje, isso é mais sério ainda, porque as pessoas... Aquele negócio que eu falei, ninguém quer ler o livro. Sim. Eles querem ver o filme, nem o filme agora quer ver o resumo. O resumo é nessas 3 linhas que você falou. Ou a citação lá do TikTok, alguma coisa assim, é pior. E hoje as pessoas vivem de recortes. Sim. Você já foi vítima disso, eu também. Pego um recorte de uma fala minha daqui, claro. E não foi nada daquilo que eu falei, e o recorte vira por mantra. Sim. Mas isso aqui que ele falou também é meio perigoso, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, eu não sou contra o ufólogo e tal. Eu sou contra os caras que usam essas coisas aqui, porque você pode usar muito bem qualquer fala dessa para enganar pessoas que estão numa situação de desespero, né? Porque... Mas eu acho que ele quis foi alertar. Não, é que ele falou assim, ó, ele está perguntando, você acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução e fiéis que moldaram suas vidas de acordo com esses chutes? Exatamente. Entendeu? Então, o que eu achei que foi infeliz a colocação dele, infeliz não contra a pessoa dele, mas assim, que ele não tem a informação básica, é que os adventistas não fazem mais. E nunca fizeram, porque fizeram pessoas que depois se tornaram adventistas. Mas a igreja adventista, não, eu entendi. A norma dela, ninguém sabe o dia da volta de Jesus e não pode saber. Mas aí é esse que vocês sofrem muito mais do que qualquer um. Porque a pessoa pode pegar isso... No passado agora, exatamente, os adventistas marcaram a volta de Jesus e você viu que multiplicou, marcaram várias vezes, né? Várias vezes, né? As Testemunhas de Jeová também, para não ficar tão longe assim, elas tiveram algumas marcas assim de fim do Armagedon, mas depois elas terminaram em 1914 e nunca mais falaram disso. Mas é melhor no Testemunho de Jeová falar do que eu defendê-los. Beleza. Mas assim... De qualquer maneira, ainda que a informação esteja errada, ele tem razão numa coisa. Eu vou aproveitar a pergunta dele para fazer um alerta realmente. A força da religião é uma energia nuclear. Ah, com certeza. Você pode usá-la para trazer energia elétrica no mundo inteiro ou para destruir Nagasaki e Hiroshima. Depende da mão de quem isso aí está. É isso mesmo. É o jeito que usa. A Daniele Ferreira mandou 10 aqui, ó. Pergunta se o Rodrigo pode falar um pouco sobre a confusão da tradução da palavra inferno na Bíblia. E os termos Seol e Hades, é isso? Sheol e Hades. O que acontece? Até teve um vídeo que eu falei aí, tem uma senhora na internet aí que ela falou que o fogo do inferno está no meu traseiro por causa disso. Sério? Por quê? Caramba! É uma senhora mística que ela tem na internet, ela tem vários vídeos e ela fala que ela já foi várias vezes ao inferno e que... Sério? E que ela tem o pastor fulano que foi do inferno, mas que esses teólogos... Mas o inferno que é legal? Como que é? Ela fala que é bom? Não, terrível, é mal. E eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia... Não existe aquele inferno medieval do capeta com tridente lá, vermelho e tudo mais. Esperando, sentado numa pedra. Exatamente. Essas visões mitológicas assim, que é um Deus sádico, vai ficar fazendo a pessoa queimar lá e tudo e tal. Biblicamente, para mim, a palavra Sheol significa sepultura. Sepultura. E o inferno é a ruptura com Deus, a separação, é a não-vida. A não-vida. Esse que é o ponto. Mas aí só para eu entender, Sheol e Hades, essas duas palavras são o quê? Hades é grego e Sheol é hebraico. Para a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Sheol, em hebraico, significa o lugar dos mortos, a sepultura. Tá. E é uma inconsciência. Se você pegar os textos hebraicos, fala, os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles pereceu tudo. O sol, a lua, tudo. Entendi. Não tem amor, não tem nada. E maldito aquele que consulta os mortos. A necromancia foi proibida. Deus não pode ter esse negócio de consultar morto. E o morto está morto. Acabou. Tá morto. Se você está recebendo o espírito de sua avó que morreu, não é o espírito de sua avó que morreu. Biblicamente, não é ela. Porque ela está morta. Agora, no Novo Testamento, como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usava a língua universal. Entendi. Só que na mentalidade grega, quem que é o Hades? A princípio, o Hades era o irmão de Zeus, de acordo com a teogonia de Hesíodo. O irmão de Zeus. Zeus tinha 5 irmãos, né? Hera, Deméter e... Eu vou lembrar a 4. Hera, Deméter e mais uma. E depois tinha o Poseidon,
o próprio Zeus e o Hades. O Hades, quando Zeus assume o poder, para não ter briga, ele fala o seguinte: eu serei o deus dos vivos na terra. Poseidon será o deus dos vivos nos mares. E Hades será o deus dos mortos. Então criou-se que no seio da terra tinha o Hades, lembra o nome, a este ali. Tinha o Hades, e o Hades, ele tinha os Campos Elíseos, que era o lugar dos bem-aventurados, tinha o Asfodel, apesar do nome horroroso, era um lugar intermediário, e tinha o Tártaros. Esse mundo grego tinha essa mitologia. Quando Paulo e os autores do Novo Testamento usam a nomenclatura grega, eles usam o que tinha que usar, mas eles adaptam, mas eles explicam que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham. Então, Jesus, por exemplo, falava do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém, lá no Vale do Rinom. É só uma comparação. Rodrigo, pode falar um pouco sobre a profecia de Daniel? Isso eu não tenho nem ideia. E como as profecias da Bíblia podem colaborar com seu entendimento e veracidade? As profecias de Daniel, elas são tão fortes com relação ao que elas profetizam, porque, veja bem, tem dois tipos Quem foi Daniel primeiro? Daniel, vamos lá. Lembra que eu falei aqui que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Acho que eu falei, Sim, né? 600, ele foi atrás da placa, aí esconderam Exatamente. Quando ele levou vários judeus cativos para a Babilônia, ele levou Daniel e seus companheiros. E na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram educados na religião dos babilônios. Foram estudar na Universidade da Babilônia. Tudo o oposto do que aprenderam como judeus, né? Foram estudar ali e Daniel teve visões e sonhos. E as visões de Daniel são muito fortes, muito detalhadas. Tão detalhadas que os críticos da Bíblia falaram o seguinte: Daniel é um vaticínio ex evento, como dizem em latim. Uma profecia feita depois que cumpriu. Sabe aquele negócio assim? Engenheiro de obra pronta. Exatamente, engenheiro de obra pronta. Mas hoje a gente sabe pelos manuscritos do Mar Morto que Daniel foi escrito muito antes. E Daniel profetizou até no capítulo 2, por exemplo, tem um sonho de Nabucodonosor que ele interpreta. Ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial. Mundial dentro do contexto do Oriente Médio. Ele fala da Babilônia, que era o reino da época, depois a Medo-Pérsia e cumpre a Grécia, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, e ainda fala de Roma dividida. E ele fala, por exemplo, um detalhe, quando ele fala da Roma dividida, que se torna a Europa, ele fala o seguinte: durante essa divisão, esses reinos nunca mais se unirão. Nunca mais se unirão. Eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamentos, mas assim como o barro não mistura com o ferro, eles não se misturarão. E é o que você vê a história da Europa. A Europa foi justamente isso. Até hoje, mercado como o europeu, o euro, que agora teve o Brexit, várias vezes a Europa tentou se unir através de casamentos. A Rainha Vitória era a rainha de todo mundo ali, e ninguém se unificava, as casas brigando, o número de reinos, tudo muito bem colocado. Alexandre o Grande falou: na sua força ele vai se quebrar. Mas não foi aquela cintura de Nostradamus que você pode assim pegar assim, como é que é? A lua se tornou azul ao meio-dia e o sangue correu pelas praças, que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser, o Covid, tudo, até o fracasso do time no futebol. O Corinthians perdeu, pode falar que foi o Nostradamus. Não é esse tipo de profecia muito acertada. Quando ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo, mas foi coisa assim muito acertada. E se impressionou tanto as profecias de Daniel que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar para a Bíblia. E há pouco tempo, isso é uma descoberta recente, que descobriram que Isaac Newton escreveu 4 vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Né? Só que muitas cartas estavam... isso é coisa de mito. E ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico, nada disso. Ele trabalhava o cientista e o teólogo. E tem as profecias de Daniel interpretadas por Isaac Newton. E ele acertou em muitas coisas, não, em praticamente tudo. Só o que está no futuro ainda que ele diz. E hoje nós sabemos que Daniel viveu nessa época e até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia. Lá no Istambul você tem um tablete de Nabucodonosor que ele fala dos oficiais dele e cita os 3 companheiros de Daniel ali. Caramba. Mencionados na Bíblia. Então, um livro fantástico. Obrigado aí, Eric, pela deixa, para dar esse depoimento. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. É o livro do Antigo Testamento. Tá. E Jesus fez referência ao profeta Daniel
até para falar da destruição de Jerusalém. Quando vocês ouviram Daniel falando do abominável da desolação, quando acontecer isso, quem estiver em Jerusalém, fuja. Até a destruição de Jerusalém, Daniel falou dela, da destruição pelos romanos. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.